Olá, pessoas inteligentes, sejam todas muito bem-vindas em mais um vídeo que está começando aqui, agora, nesse canal Proporções Cósmicas. Eu sou o Félix e se você é fã da arte, da ação, da aventura, da ficção científica dentro do universo das histórias em quadrinhos e seus derivados, vou convidar você para ficar comigo até o final deste conteúdo, porque hoje o meu assunto é para falar desta revista aqui, Os Fabulosos X-Men, número 1 da Editora Abril, e falar um pouco sobre esta mensal. Mas por que eu vou falar sobre esse assunto? Para isso, vou convidar você para ficar comigo até o final do conteúdo. Peço para curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nesse canal, ativar o sininho, porque fazendo todos esses procedimentos, o canal aqui, por mais simples que seja, ele vai crescendo, ele vai aparecendo e ele vai ficando cada vez mais forte em grandes proporções cósmicas. Por fim, já de cara vou falar por que eu estou falando sobre essa belezinha aqui, essa edição de colecionador, Os Fabulosos X-Men, número 1, publicado em janeiro de 1996 pela editora Abril Jovem. Já estou falando tudo isso porque essa belezinha, esse material raro, ele completa agora, em janeiro de 2026, exatos 30 anos dessa belezinha, dessa publicação. E ela realmente é uma publicação muito, mas muito importante. Por quê? Porque essa Fabulosos X-Men número 1, ela surgiu numa época em que o universo mutante estava em alta, na década de 90. E tudo contribuía a favor do universo mutante dos X-Men. Porque tinha um desenho que passava na Rede Globo que explodia de audiência, as pessoas foram conhecendo mais o que era os X-Men, né? E a edição número 1, ao qual eu estou mostrando aqui, ela é metalizada, muito bonita, ó. Vou tentar mostrar um pouco aqui para não pegar o que está refletindo, né, ó. Tem a Vampira, o Wolverine, a Psylocke, o Fera, o Gambit. E aqui também tem o Motoqueiro Fantasma. Por quê? Porque essa história aqui, a número 1, ela traz um crossover entre X-Men e o Motoqueiro Fantasma. Eles estão enfrentando a Ninhada. E só no finalzinho aparece o Motoqueiro Fantasma e ele acaba sendo que contaminado com a Ninhada, a Ninhada, né? Inimigo dos X-Men. Vou mostrar um pouquinho aqui a arte, olha que legal, né? É muito diferentoso, né? Muito legal, né? Aqui mostrando, falando, né? Sejam bem-vindos à nova revista mensal. Olha só os desenhos lindos. E essa edição aqui conta com a estreia do Bishop, que ele é um mutante que veio do futuro e ele falou que vai ter um traidor que vai degringolar a equipe dos X-Men, né? E o pessoal não acredita porque é uma equipe realmente mutante, extremamente unida, né? E a edição, né, Fabulosos X-Men, ela sempre vinha exatamente vinha o que, umas 55 páginas, né? Aqui tem umas artes muito legal, ó. Motoqueiro Fantasma contaminado com a ninhada. Os traços lindos e maravilhosos do Jim Lee, né? E a edição número 2 é a conclusão, a vasta conclusão dessa história, que realmente... Só que essa edição número 2 ela não veio assim com a capa especial, porém uma gravura linda, bonita, maravilhosa, né? Os desenhos, né? Bem década de 90,
mostrando muito músculo, né? Os heróis, aquele lado mais feminino, né? Bem alta, né? A gente pode ver pelas mulheres aqui, né? E Fabulosos X-Men foi publicado em fevereiro de 1996. Traz esse arco final, né? O crossover dos X-Men com o Motoqueiro Fantasma. E essas duas edições, para mim, elas são extremamente importantes porque elas servem como um ponto de entrada para leitores iniciantes. As pessoas que viam aquele desenho dos X-Men olhavam e falavam: nossa, por onde eu começo a colecionar quadrinhos dos X-Men? E esse daqui foi um ponto extremamente importante. Histórias completas, começo de uma mensal, né? Foi uma época que você ia nas bancas, você achava já de olho as revistas dos X-Men e lá no fundo ficava dos outros super-heróis. Eu testemunhei essa época, exatos e precisos 30 anos atrás, tá bom? Principalmente porque nessa época a popularidade dos X-Men cresceu devido ao desenho dos X-Men que passava na Rede Globo, né? Uma época que todo mundo queria saber quem eram os X-Men, essa equipe mutante que veio dos quadrinhos, tá? Bom, vou falar um pouquinho dessa mensal aqui. A revista ela veio, né, nesse formato americano, bem numa época que existia os fabulosos gibizinhos, ao qual a gente gosta tanto, né, os formatinhos. Essa revista aqui, os Fabulosos X-Men, ela durou 55 edições. Durou de janeiro de 1996 a julho do ano 2000. Tá? E vocês vão me perguntar: nossa, durou 55 edições? Sim, foi uma boa revista que trouxe uns arcos muito legais. Nessa mensal teve o casamento do Ciclope com a Jean Grey. Teve a saga A Era do Apocalipse, a qual eu li. O Luiz, né, um amigo meu, ele todo mês ele vinha com as mensais dos X-Men e eu consegui ler na época. Era muito legal, muito bacana. Nossa, nessa Fabulosos X-Men teve também aquela saga do Massacre Marvel, e essa saga ela acabou pegando em todas as mensais do universo Marvel, né? Muito legal essa época, tenho saudade dessa época. E como essa mensal ela durou 55 edições, o que aconteceu? A editora Abril Jovem ela começou a primeiro encerrar, né, todos as suas mensais, né, para reorganizar a editora. E surgiu uma linha chamada o Super-Herói Prêmio. E essa linha foi a partir daí que o pessoal começou a não comprar gibi. Por quê? Porque os gibis na época custavam, essa linha Premium, R$10. Para um salário mínimo que na época era R$100. Então não ficava legal, as pessoas não tinham acesso para comprar, né? Que bom sinal falar sobre esse negócio de linha Premium, dá um bom assunto para outros vídeos, mas eu ainda vou falar, chegar lá, né? Mas essa revista realmente ela foi muito importante. Foi uma revista que todo mundo falava de X-Men. X-Men realmente, olha, eu para mim, eu sei que assim, Batman foi uma... A era do Batman foi bem no comecinho dos anos 90. Mas entre 94 para 2000 foi a era da equipe mutante, dos X-Men, né? Tanto que 2000 começou aquele filme, né, do X-Men, da Fox. Foi uma era que, né, talvez possa voltar, né? Porque o pessoal gosta muito de X-Men, né? Se o universo cinematográfico olhar e falar: meu, vamos produzir mais essa equipe mutante, muita gente vai voltar a ler quadrinhos, né? Assim eu acredito, né, nos tempos de hoje, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Eu sei que
esse vídeo aqui, ele é muito nostálgico, né? Falar dessas edições. E eu dedico mais uma vez esse vídeo ao meu amigo Luiz, porque se eu estou falando de X-Men é graças a ele, que quando adolescente ele me emprestava as mensais, né? Eu não tenho tanta coisa de X-Men aqui, mas tenho de tudo um pouquinho. E é bom lembrar dessa época, né? Bom, eu vou ficando por aqui. Agradeço a todo mundo que está aqui sempre comigo, curtindo, comentando, compartilhando. Não deixa de se inscrever nesse canal. Comenta aí pro pessoal que gosta desse tipo de assunto, tá bom? Vou ficando nessa. Beijos e abraços a todos em grandes proporções cósmicas. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.